Eu já assinei 3 pedidos de impeachment do Bolsonaro, só para provocar a petezada aí, não tem assinatura do Lula em nenhum. Eu assinei alguns pessoalmente e outros coletivamente, não é? E tenho feito um movimento muito pesado em relação a isso. A roubalheira no país está acontecendo de braçada. Mas veja, o Lula não abre a boca sobre essas coisas, a grande mídia não diz um A, ou se faz uma notinha de rodapé, e eu estou tentando, respondendo a sua pergunta, eu estou cumprindo o meu dever, porque o malefício que o Bolsonaro está causando ao Brasil, nós temos que enfrentá-lo com toda a radicalidade possível, dentro da lei, dentro da regra da democracia, mas temos que denunciá-lo. Agora, a charada é essa, é que o Lula escolheu o Bolsonaro e o Bolsonaro escolheu o Lula. Por quê? Porque aí é uma disputa despolitizada, em que o Bolsonaro vai lembrar a roubalheira do período do lulopetismo e a raiz da crise econômica, falando rigorosamente a verdade, e o Lula vai explorar as boçalidades criminosas e genocidas do Bolsonaro, e o Brasil não vai ter um ambiente para discutir as coisas. Não vou permitir que isso aconteça de maneira nenhuma. Vou unir o povo brasileiro e vou ganhar essa eleição. Então, a primeira tarefa, derrotar o Bolsonaro, mas nós temos uma segunda tarefa ainda mais grave, que é construir o dia seguinte para um Brasil de terra arrasada. Olha, vocês não têm ideia do tamanho da complexidade da tarefa, que é consertar o Brasil, para a gente agora aceitar que o Lula vai fazer uma proposta de devolver ao povo um tempo mentiroso de cerveja e picanha. Ora, cerveja e picanha é o fundo do poço. Então, o que você está dizendo... Da demonstração desesperada de uma política econômica que ferrou o Brasil. Então, o que você está dizendo, Ciro, é que o PT, no caso Lula, impede essa reação dessas forças democráticas para interromper, enfim, esse governo que a gente... Todo mundo conhece. Posso acrescentar uma coisa? E o PT teria força para sozinho dar esse start? Eu ia ser justo. O PT não tem sozinho essa força, porque se desmoralizou profundamente. Você vê o seguinte, aí o Bolsonaro nomeia o Crivella embaixador na África do Sul. Eu parto para cima para esculhambar. Cadê uma palavra do Lula? Por que não pode dar uma palavra para esculhambar? Porque o Lula nomeou o Crivella ministro. Aí a gente parte para cima para esculhambar, né, a corrupção no Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, não sei o que e tal. O Lula que está por trás de tudo isso. Aí a gente diz que houve um golpe, que não houve razão jurídica, até discutir com Pedro Doria sobre isso, razão jurídica bastante para cometimento de crime de responsabilidade pela Dilma, e o Lula se agarra com Renan Calheiros, com Sarney, com Eunice Oliveira. Isto é o fundo do poço do Brasil e está destruindo, tentando destruir tudo que há de progressista no Brasil. Está destruindo o PSOL, está liquidando o PCdoB, parte para cima para tentar subornar quadros do PDT, que é o meu partido. É o maior corruptor da história moderna brasileira. Eles ficam zangadíssimos quando eu falo isso, mas, infelizmente, da história moderna do Brasil, é o maior corruptor que a República tem. Ciro, você... Só quero falar uma coisinha aqui antes. Estamos em segundo lugar nos Trending Topics do Twitter, só atrás do Messi. A gente passou a novela da Globo. Eu acho que tá bom. Você está batendo um bolão, hein? Atrás do Messi, está batendo um bolão, Messi. Esse é o Antônio Tabet e o Pedro Doria, para não falar nada agora. Será que não devia estar todo mundo sentado tentando fazer uma candidatura única contra Bolsonaro? Eu não estou dizendo que é o Lula não, tá, Ciro? Pode até ser você, pode ser outro. Não devia? Pedro, Ciro, antes de você responder, só emendar aqui a pauta do programa, que tem super a ver com essa pergunta do Pedro, que essas movimentações estão esquentando a cada dia. No nível estadual, a gente viu a saída do Marcelo Freixo do PSOL, que todo mundo já sabia que ia acontecer, o Freixo foi para o PSB. Esperava-se que o Flávio Dino, governador do Maranhão, fosse junto com o Freixo, não aconteceu ainda. Emendando essa pergunta do Pedro, Ciro, o PSB começa a juntar nomes importantes. Em 2018, você não teve o apoio deles por conta de uma manobra do PT. Você tem algum rancor disso ou ainda vai tentar o apoio deles em 2022? Não, eu estou tentando o apoio deles e fizemos uma aliança agora nas eleições municipais. A política não cabe rancor. Mas deixa eu, Pedro, eu acho que o centro da questão brasileira é esse. Então, veja, eu posso dizer pura e simplesmente sim, você tem toda a razão. O nível de profundidade do problema brasileiro, e não é ameaça à democracia, que é um delírio do Bolsonaro, para o qual nós temos que estar permanentemente preparados. Porém, o buraco econômico faz com que o Brasil tenha, na última década, né, a pior década em 120 anos. O salário mínimo tem o pior poder de compra dos últimos 16 anos.
O que o Lula quer fazer agora, que ele não tendo tido oportunidade? 4 mandatos o Lula teve do povo brasileiro, generosamente. 4 mandatos foram entregues ao Lula. O Lula não tem nenhuma responsabilidade por ter colocado o Michel Temer na linha de sucessão. Existiria o Bolsonaro se não fosse a contradição profunda, sob o ponto de vista do desastre econômico e da corrupção levada à ferramenta central de poder. O que eu estou dizendo é que a corrupção virou um elemento estruturante, central do modelo de poder do Lula. Gente querida, o Palocci não foi um acidente de percurso, era o braço direito do lulopetismo. Assinou um cheque devolvendo 100 milhões de reais de dinheiro confessadamente roubado dos cofres do povo brasileiro. O Sérgio Machado, na Transpetro, foram milhões devolvidos. O Gedel, aquele das 51 milhões nas malas, o Lula botou no Ministério da Integração Nacional, que eu ocupei, e depois a Dilma entregou a vice-presidência da Caixa Econômica Federal. Eu sei, Ciro Gomes, comovidamente, que o Lula e a Dilma sabiam que o Gedel era ladrão profissional. Eu sei disso porque nós conversamos sobre isso. Eu disse ao Lula que ele não podia entregar Furnas para o Eduardo Cunha, porque o Eduardo Cunha ia roubar em Furnas e depois ia roubar esse dinheiro e ia comprar a maioria da Câmara. O Lula simplesmente entregou Furnas para o Eduardo Cunha. Tudo isso que eu estou dizendo é a parte pública. Tudo isso está nos arquivos dos jornais, quem quiser levantar no Google. E eu não estou falando isso para punir ninguém, pelo amor de Deus. Eu estou respondendo ao Pedro. Nós vamos para um processo eleitoral em que a unidade agora é ao redor do Santo Lula, que é a única coisa que pode ressuscitar o Bolsonaro. Bolsonaro vai levantar a taxa de juros. Com a taxa de juros em elevação, a taxa de câmbio vai começar a cair. Esse filme eu já vi o Fernando Henrique fazendo na antivéspera da reeleição. Eu vi a Dilma fazendo na antivéspera do desastre que aconteceu. A taxa de juros sobe, os rentistas voltam a ficar felizes, o dinheiro especulativo volta, o real começa a se valorizar, o poder de compra do povo vai se restaurando e começa. A estatística vai dizer que o Brasil vai crescer 5 pontos percentuais. Tudo isso é o que está se desenhando. Só quem pode ressuscitar o Bolsonaro é o Lula. Este é o argumento presente para o futuro. Agora, Pedro, eu vou dar o argumento fatal. Consultem vocês que estão me ouvindo, que têm sobriedade. Pode não gostar de mim, não tem problema. Eu só peço a vocês que procurem usar a sua consciência, a sua inteligência. Vejam todas as pesquisas de 2018. Eu chamando o Bolsonaro de Hitler tropical, eu esculhambando o Bolsonaro, denunciando que o Bolsonaro recebeu dinheiro de Caixa 2 da JBS, etc, etc. O Haddad não disse uma palavra sequer. E todas as pesquisas mostravam que eu ganhava do Bolsonaro. Aí o Lula pega de dentro da cadeia, se anuncia candidato. Gente querida, o Lula de dentro da cadeia se anunciou candidato, explorando a boa-fé do nosso povo, quando a lei da ficha limpa que ele botou em vigor dizia com todas as clarezas, S's e R's possíveis, que ele não podia ser candidato, para enganar uma sociedade machucada, sofrida, né, humilhada como a sociedade brasileira. E o que aconteceu? Ele escolhe para aperfeiçoar a mentira grosseira dele, um cara que tinha perdido a eleição um ano antes em todas as urnas de São Paulo. Gente querida, o Haddad foi candidato à reeleição em São Paulo, tirou 16% dos votos, perdeu em todas as sessões eleitorais, todas as regiões, e foi este o homem que o Lula escolheu para aperfeiçoar a grande fraude de se apresentar como candidato. Que dia vai chegar isso? O que resta, então, para todo o pensamento progressista brasileiro é dourar a pílula, é engolir, é fazer de conta que não vimos, é fazer de conta... Nós vamos ensinar para o jovem brasileiro que o crime compensa. Eu estou fora de uma vez por todas. E olha aqui, eu nunca deixei de ajudar nos últimos 30 anos. 30 anos faz que eu ajudo essa gente. Nunca mais contem comigo, porque agora viraram parte central do problema brasileiro.